Muito bem, nós estamos retornando ao nosso conteúdo e dessa vez para ver as teorias sobre o surgimento do homem. Ora, sobre essa questão das teorias, nós temos duas principais que hoje no mundo estão presentes, que se chamam criacionismo e evolucionismo. Então, ao longo desse vídeo, ao longo dessa breve aula, nós vamos estar compreendendo um pouco mais a respeito dessas duas visões. Em primeiro lugar, devemos entender que o termo teoria significa que nenhuma das duas visões podem ser comprovadas na ciência laboratorial, nos moldes científicos de hoje. Então, portanto, nem o criacionismo nem o evolucionismo podem ser reproduzidos em laboratório. Portanto, tanto a teoria evolucionista quanto a teoria criacionista se baseiam em possíveis evidências para se comprovar a origem do ser humano. Alguns cientistas, inclusive, adotam a visão criacionista, indicando por princípios e evidências, tanto na natureza, no universo, como na própria filosofia, a ideia de um ser poderoso que tem vida em si mesmo, que então originou todas as coisas. Na visão evolucionista, a vida, a natureza, o surgimento do universo, de maneira espontânea ao longo de várias eras, foi se desenvolvendo sem necessariamente a presença de um Deus, de um ser que tem vida em si mesmo. Do ponto de vista criacionista, nós temos a base de Gênesis 1, verso 1, a Bíblia, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, perceba que a Bíblia ela não tenta comprovar a existência de Deus. Esse não é um problema do homem ou da humanidade na ocasião em que a Bíblia foi escrita. Esse é um problema do homem pós-moderno, onde o ateísmo ele foi se desenvolvendo de maneira ainda mais forte. Mas a Bíblia já parte do pressuposto da certeza que Deus é o Criador de todas as coisas. E logo aqui abaixo nós temos a imagem que está no topo da Capela Sistina, no teto da Capela Sistina, uma obra, na verdade, de Michelangelo, que pintou, e essa pintura no teto da Capela Sistina é uma das mais famosas até hoje, representa a criação de Adão. Então perceba o plano celestial e o plano terreno, Deus tocando, então, a ponto de tocar o homem para lhe conceder vida. E interessante notar que nessa pintura, o Michelangelo acabou até representando Deus de forma nua, que na época do século XVI foi um escândalo, e posteriormente então ele pinta essa espécie de tanga aqui cobrindo a Deus. Então nós temos essa representação do criacionismo, Deus tocando o homem, Deus tocando a humanidade para lhe conceder vida. Então essa visão criacionista. O criacionismo então é uma crença, a crença religiosa de que a humanidade, a vida, a terra e o universo são a criação de um agente sobrenatural. Mas vale ressaltar, dentro dessa visão tradicional que a gente então aprende, vale ressaltar que muitos cientistas então advogam o criacionismo. Então necessariamente não há uma diferença, uma oposição entre fé e religião com a ciência. Pelo contrário, ao longo da história, inclusive os pais da ciência moderna eram também cristãos. Alguns deles acreditavam na Bíblia e em Deus. Podemos citar casos como Blaise Pascal, como Galileu Galilei, como o próprio Isaac Newton, dentre outros. Então nós podemos perceber que ciência e fé, elas podem sim ser harmonizadas e temos exemplos históricos de pessoas nesse sentido. Desde o desenvolvimento então da ciência evolutiva, ou seja, que advoga ou que defende o evolucionismo, a partir do século XVIII, vários pontos de vista desenvolvidos tiveram como objetivo conciliar a ciência com a narrativa de criação do Gênesis. Bom, aqueles que acreditavam que as espécies tinham sido criadas separadamente eram geralmente chamados de defensores da criação, mas foram ocasionalmente chamados criacionistas, e esse grupo existindo até hoje. Em 1929, nos Estados Unidos, o criacionismo tornou-se o primeiro termo especificamente associado com a oposição fundamentalista cristã para a evolução humana e a crença em uma terra jovem,
ou seja, que a Terra não teria bilhões e bilhões de anos e a vida, né, na Terra, principalmente, não teria essa idade. Embora seu uso tenha sido contestado por outros grupos que acreditavam em vários outros conceitos de criação. Então, os dois principais, né, grupos dentro dessa visão criacionista, nós temos os fixistas. Né? Os fixistas são aqueles que acreditam que Deus já criou todas as espécies de vida do jeito que elas são hoje. E dentro dessa questão do criacionismo, nós temos os criacionistas que vão afirmar que Deus criou o mundo, a natureza e todas as coisas, mas ao longo do tempo tivemos pequenas mudanças nas espécies, não grandes, como afirma o evolucionismo, mas pequenas mudanças que aconteceram ao longo do tempo, que são chamadas de microevoluções, que é uma evolução dentro de uma mesma espécie. Exemplo, garras de aves que eram maiores e ao longo do tempo ficaram menores. Bicos de aves que eram mais encurvados, que com o tempo ficaram mais retilíneos e assim por diante. Então são pequenas mudanças. Então dentro do criacionismo temos também essas duas visões. Dentro da questão evolucionista, que nós vamos também ter uma visão geral aqui, é interessante a gente notar algumas coisas. É a origem e a evolução, né, do Homo sapiens, lembrando que Homo se refere a homem, né, no sentido de humanidade, e sapiens se refere à sabedoria. Né? Então, o homem, ao longo do tempo, segundo a visão evolucionista, dominando técnicas e tecnologias, foi se aprimorando e então adquirindo sabedoria na sua própria forma então de viver. Então, como espécie distinta, né, de outros hominídeos, dos grandes macacos e mamíferos placentários. Então, nós vamos estar analisando de uma maneira geral essa posição aqui evolucionista. O estudo da evolução humana, né, engloba muitas disciplinas, né, como científicas, incluindo antropologia física, primatologia, que é o estudo dos primatas, a arqueologia, que trabalha com escavações, né, e pesquisas, linguística e genética. Né? Lembrando que dentro da visão criacionista, nós temos vários desses profissionais do campo científico, como já foi afirmado anteriormente, que relatam, né, e encontram as evidências no mundo natural e no próprio universo, mostrando, apontando para Deus como um ser criador de todas as coisas. Bem, o termo humano, no contexto da evolução humana, refere-se ao gênero Homo, mas os estudos da evolução humana usualmente incluem outros hominídeos, como os australopitecos. Então, esse termo australopiteco, segundo alguns evolucionistas, né, foi encontrado na África através de escavações, e esse australopithecus, o seu nome significa macaco do sul, seria uma espécie aí de ancestral em comum, né, também do homem. Lembrando que, né, o gênero Homo, dentro dessa visão, se afastou dos australopithecus entre 2,3 e 2,4 milhões de anos na África. E cabe ressaltar que os evolucionistas também não afirmam que o homem veio do macaco, mas que o macaco e o homem teriam ancestrais em comum. Então esse é um dado muito importante para a gente também estar lembrando dentro dessa visão e dessa crença aí evolucionista. Alguns fatos, né? Alguns indícios, algumas evidências que os evolucionistas então buscam. Cientistas estimam que os seres humanos ramificaram-se de seu ancestral comum com os chimpanzés entre 5 e 7 milhões de anos atrás. Então essa é a visão dentro do evolucionismo. E então diversas espécies de Homo, né, evoluíram e agora estão extintas. Estas incluem o Homo erectus, quando o homem passou a viver de forma ereta, né, segundo essa visão evolucionista. E um importante detalhe é que esse Homo erectus teria habitado na Ásia e o Homo neandertal, né, que havia habitado então na Europa. Então, entre um e outro, nós temos aí espaço de tempo de milhares de anos, segundo essa visão evolucionista. Lembrando que na visão criacionista, o homem ele já foi criado de maneira perfeita. Né? Então, quando Deus concede a vida a Adão,
né, ele já havia tido todas as suas características físicas, né, e inclusive ainda mais evoluído do que o homem de hoje, no sentido físico, no sentido de saúde e assim por diante. O Homo sapiens, né, o homem sábio, né, arcaico, dentro dessa visão evolucionista, evoluiu entre 400 mil e 250 mil anos atrás, segundo a visão evolucionista. A opinião dominante entre os cientistas sobre a origem do homem moderno é a hipótese da origem única, né, dentro da visão evolucionista, que argumenta que o Homo sapiens surgiu na África e migrou para fora do continente em torno de 50, né, a 100 mil anos atrás, substituindo as populações de Homo erectus na Ásia e do Homo neandertal da Europa. Então, dentro da visão evolucionista, entre 50 e 100 mil anos atrás, pouco a pouco, né, o Homo sapiens ele foi se desenvolvendo e o Homo sapiens sapiens, né, como posto em termos aí da teoria evolucionista, se aproximando, né, muito do homem como é atualmente. Já os cientistas que apoiam a hipótese multirregional, né, argumentam que o Homo sapiens evoluiu em regiões geograficamente separadas, ou seja, hipótese multirregional é que o Homo sapiens, né, teria evoluído ou se desenvolvido em diferentes regiões do mundo e não apenas em uma. Então, deve-se entender o termo evolução como transformação, mudança progressiva, lenta e gradual. A evolução está em tudo que existe, né? Nada acontece sem ser resultado de estágios progressivos, nem mesmo ideias surgem do nada. Então, aqui algumas das argumentações dentro do evolucionismo. E aqui nós temos algumas imagens, né, representativas da questão do gibbon, né, o humano, né, o chimpanzé, o gorila, o orangotango e assim por diante. Então, através de estudos dentro da visão evolucionista, nós temos aí essas etapas, né, que os seres vivos foram passando, né, ao longo do tempo e as suas características. Períodos do Paleolítico. Então, a gente viu de maneira definida aqui a visão criacionista e a visão evolucionista. Né? Uma afirma que Deus é o criador de todas as coisas, na visão criacionista, e a visão evolucionista, que as formas de vida, a própria natureza do universo foram surgindo de maneira espontânea ao longo do tempo, sem necessariamente a criação, né, de um Deus então superior. Períodos do Paleolítico. Nós temos a chamada pré-história, dividida em períodos. Né? Temos o Paleolítico, o Mesolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Então, basicamente, nós vamos ver as características breves de cada um. O Paleolítico inferior, né, dentro desse período aí de 2 milhões e 500 mil anos, até 2 milhões, né, até 300 mil e 100 mil anos atrás. Então, perceba os longos períodos de tempo, né, dentro dessa visão aí evolucionista. Nós temos o Paleolítico Médio, dentro desse Paleolítico Médio, entre 300 mil e 200 mil anos atrás, até 40 e a 30 anos, né, 30 mil anos atrás. E nós temos o Paleolítico Superior, que é dentro desse período aí, segundo esses cálculos, de 40 a 30 mil anos, até 10 mil e 8 mil anos atrás. Então, esses são os períodos aí do Paleolítico. Dentro desse período, segundo a visão evolucionista, o homem ele foi se adaptando, né, ao ambiente, se adaptando à questão até de coletas de alimentos, e os homens começaram a migrar de um lado para outro devido a vários fatores climáticos e assim também por questões de conflitos. Então, quais são essas características, né? Descoberta dos meios de interação com a natureza, essas características do Paleolítico, segundo a visão evolucionista. Vive-se em pequenos grupos nômades e se abriga em cavernas. Então, é aquela velha expressão, o homem das cavernas, né? Nós temos aqui dentro dessas características do Paleolítico. Nós temos também algumas outras características aqui referente, né? Desenvolve-se a linguagem para se comunicar. Então, o homem ele foi ao longo do tempo, segundo essa visão, desenvolvendo formas de se comunicar uns com os outros. Então, essas são as características do
paleolítico, dentro do período maior da chamada pré-história. E esses estudos, né, indícios aí, daqueles que acreditam na evolução das espécies. Então, fabricam-se utensílios de pedra, osso, madeira. Então, o homem ele vai se adaptando, né, à questão do ambiente, tanto na questão da caça, quanto na questão da coleta de alimentos e assim por diante. Aparecem, então, machados, martelos, lâminas cortantes e arpões feitos de pedra lascada. Então, é chamada também, por isso, a idade da pedra lascada, porque o homem ele foi se adaptando e foi utilizando os recursos que estavam ali à sua disposição. Muito bem, fabricam-se anzóis e agulhas de osso, arco e flecha de madeira, uso de trajes de pele para se abrigar do frio, né? A caça, a pesca, a colheita de frutas e raízes como meio de vida. Nós temos também o uso do fogo, né, para cozimento de alimentos e defesa contra animais. E inicia-se, né, a arte, as pinturas nas cavernas. E essa forma de pintura nas cavernas é chamada de pintura rupestre. São pinturas, né, antigas que os estudiosos, pesquisadores encontram, que o homem acabava registrando, de certa maneira, o seu próprio dia a dia, né? E algumas de suas caças e conflitos acabavam pintando em rochas, né? Acabavam pintando em fundo de cavernas. E aí nós temos esses indícios, né? Lembrando que, para alguns estudiosos também, aquelas pinturas muito rudimentares e até infantis representavam, né, possivelmente pessoas que eram afastadas da sociedade por algumas deficiências que possuíam, né? Então aqui nós temos uma representação da descoberta do fogo, que é uma das grandes revoluções da humanidade naquela ocasião, segundo a visão aí de alguns estudiosos, né? O domínio do fogo seria uma delas, a própria arte da agricultura, o homem aprender a trabalhar com a terra, né? Plantar e colher, e também a questão da escrita, que na verdade vai levar esse período da pré-história ao fim, né? O homem começa a registrar a sua própria história, os seus costumes, as suas crenças e assim por diante. Então nós temos a descoberta do fogo, tendo importância para a alimentação, para a proteção contra animais e também contra o frio. Então nós percebemos esse domínio do fogo dentro dessa visão como sendo muito importante para essas ocasiões, né? Tanto na questão da alimentação, o cozimento, né? Carnes também assadas, segundo essa visão, passaram a trazer mais saúde para o homem do que comer os alimentos crus, as carnes, por exemplo. Então nós temos algumas famosas pinturas rupestres, né, nas cavernas da Espanha e da França, né, que acabavam registrando, né, esse dia a dia, esse cotidiano que a gente acabou de ver na imagem, segundo essa visão evolucionista. Crença na magia, né, e sentimento religioso, então se passaram a enterrar os mortos, né, e a proteger os túmulos com pedras. Então alguns defendem a ideia de que a religião, né, surge no contexto dessas sociedades humanas primitivas e que o homem sempre teve um sentimento religioso. Dentro da visão criacionista, isso daí acaba sendo óbvio, uma vez que Deus criou o homem e o homem encontrava sentido da sua existência, então na presença de Deus e na obediência aos seus reclamos. A arte nas cavernas tinha um sentido de magia também para eles, segundo a visão evolucionista. E aqui nós temos algumas representações, né, algumas imagens, tanto na França, né, aqui, relatando esse cotidiano dessas antigas sociedades humanas, segundo essas visões aí evolucionistas. Percebam, né, alguns registros que eram feitos a respeito aí de algumas caças, né, que eles faziam. O segundo período aqui é o período mesolítico. Então, mesolítico significa aí, né, a pedra intermediária. É um período da pré-história situado entre o paleolítico e o neolítico, né, e presente, ou pelo menos com duração razoável, apenas em algumas regiões do mundo, onde não houve transição direta entre os dois períodos citados, né? Então, segundo essa visão,
esse período mesolítico é uma espécie de transição, né, entre o paleolítico e o neolítico. As regiões que sofreram maiores efeitos das glaciações, ou seja, das eras do gelo, né, tiveram mesolíticos mais evidentes. E aqui nós vamos ver algumas características agora do período neolítico. Então, nesse período da chamada pré-história, o homem desenvolve melhores técnicas de domínio sobre a natureza. Isso acaba sendo importante para a sua sobrevivência, né, dentro dessa visão aí evolucionista. O clima da Terra se torna mais ameno, né, ou seja, há uma superação daquelas eras glaciais e favorável à vida. Então, o homem passa a se desenvolver. Vive em grupos maiores, né, clãs e tribos. As primeiras aldeias, né, são feitas aí, são construídas aí, e passa de nômade a sedentário. Sabemos que o nomadismo está relacionado à mudança de lugares por diversos motivos, seja por questões de clima, seja por questões de busca de alimentos, seja em questões de busca de lugares melhores para a sobrevivência. E agora ele passa a ser sedentário. Então, sedentarismo, dentro da história, né, dentro das ciências humanas, significa moradia fixa. Então, o homem passou de ficar migrando de um lugar para outro, para ficar buscando alimento, e ele aprendeu a trabalhar com a terra. Então, aqui está uma revolução humana, né, também da questão da agricultura. Então, uma vez que você aprende a trabalhar com a terra, necessariamente não precisa ficar mudando ou migrando de um lugar para outro quando o alimento acaba. Então, isso daqui é uma coisa bem interessante, né? Há uma melhoria nas habitações, né? O homem sai das cavernas, segundo essa visão, e mora em casas, paliçadas, né, e palafitas, construídas por ele. Então, é essa questão, né, que se acaba a questão da figura do homem das cavernas lá do Paleolítico. Aperfeiçoa então seus utensílios de pedra, osso e madeira, polindo-os. Por isso que esse período neolítico é também chamada de Idade da Pedra Polida, porque o homem, de certa maneira, vai aprimorando suas técnicas e então passa a sobreviver de maneira mais confortável. Surgiram então foices, nesse período, lâminas cortantes, enxadas, machados e centenas de utensílios, armas e instrumentos. E ele acaba utilizando o barro para fazer potes e jarros de cerâmica. Fez, né, jangadas, canoas e barcos e navegou pelos mares, em pequenas distâncias, né, segundo se acredita aí na época. Melhorou os trajes, né, com os teares manuais, que faziam roupas de fibra, né, vegetais, né, com fibras vegetais com linho, né, e lã. E o homem passou a se vestir, né, e a desenvolver essa questão das roupas. O homem fixou-se na terra e desenvolveu a agricultura, inclusive com um arado de tração animal, ou seja, um instrumento que se trabalha com a terra, né, para arar a terra, onde o animal, né, animais de carga, acabam puxando. As tarefas agrícolas, né, eram de responsabilidade das mulheres, enquanto os homens se dedicavam à caça, à pesca e às tarefas pesadas. Então aqui nós temos uma espécie de divisão de responsabilidades, né? O início da construção de uma sociedade dentro dessa visão evolucionista, né, onde homens e mulheres sabem exatamente os papéis a serem cumpridos. E aqui nós temos uma representação dessa agricultura, das ferramentas que foram se aprimorando, né, percebam aqui nas imagens, e o homem aprendendo a lidar com a terra. Portanto, as grandes civilizações que são construídas, os grandes monumentos, foram possíveis por conta da agricultura. Porque o homem nômade, ele não constrói grandes edifícios, uma vez que não tem moradia fixa. Mas o homem sedentário, o homem que tem uma moradia fixa, naturalmente aí se estabeleceu construindo grandes cidades e também grandes monumentos. Então aqui nós temos o nosso fim, né, dessa aula. Espero que tenha sido claro para todos. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima, então, se Deus quiser.